Olá a todos, sejam bem-vindos à audiência pública do Plano Diretor. Nesse vídeo vocês vão ver as propostas que o plano traz para a área da habitação. A primeira coisa que precisamos conversar é como a temática da habitação se encaixa no Plano Diretor. O Plano Diretor é um instrumento generalista e multidisciplinar. Assim, ele também visa orientar as políticas e ações municipais complementares, como é no caso da habitação. A política municipal de habitação deve prever a atuação da prefeitura em duas vertentes. A primeira é na produção de novas habitações, seja diretamente construindo novas casas e prédios, seja indiretamente estimulando o mercado privado de habitação. A outra vertente é a adequação das habitações existentes, promovendo melhorias em habitações precárias e assentamentos precários. Essas melhorias podem ser instalação de banheiros, pavimentação de ruas, instalação de redes de água e esgoto, entre outras. Assim, o objetivo dessa política é erradicar o déficit habitacional de Brumadinho, erradicar a inadequação das habitações em Brumadinho e atender à projeção da demanda demográfica, ou seja, buscar se antever e preparar para a demanda habitacional que vai surgir nos próximos anos, seja pelo crescimento orgânico da população, seja pelo desenvolvimento econômico. Nesse contexto, o capítulo da habitação no Plano Diretor deve guiar também as revisões de dois importantes planos municipais complementares que tratam especificamente dos problemas habitacionais municipais. O primeiro dele é o Plano Local de Habitação de Interesse Social, chamado também de PLIS, que atua nas duas vertentes anteriormente comentadas, adequação e produção de novas habitações. O segundo deles é o Plano Municipal de Regularização Fundiária, que atua numa das questões mais comuns às habitações e assentamentos precários, que no caso é a irregularidade fundiária. Por esse motivo, vocês podem encontrar na minuta de lei, tanto no capítulo da habitação quanto da regularização fundiária, indicações diretas para serem atendidas por meio desses dois planos. Falando diretamente da minuta de lei que estamos propondo, a temática da habitação é tratada no capítulo 12, que inicia no artigo 145 e termina no artigo 152. Nesses artigos, vocês podem conferir detalhadamente as informações que vão ser tratadas a partir de agora nessa apresentação. A primeira delas é o objetivo geral das ações do desenvolvimento do município, que no caso é a garantia do acesso universal à moradia digna por meio da democratização da terra urbanizada, da democratização da habitação e da democratização dos serviços públicos de qualidade. Lembrando sempre que é necessário priorizar a população de baixa renda, que são aquelas famílias com renda mensal média de até 3 salários mínimos. O artigo 147 define as diretrizes para as ações no setor habitacional. Dentre essas diretrizes, achamos interessante comentar 5, que são elas: priorizar o atendimento à população de baixa renda e à população residente em imóveis ou áreas insalubres, áreas de risco e áreas de preservação permanente. São justamente essas famílias que possuem dificuldade de acesso à moradia e ou moram em locais que necessitam de adequação. Ou seja, são justamente essas famílias que são o foco das políticas habitacionais, das ações habitacionais do município. A segunda delas é promover a urbanização de assentamentos precários do ponto de vista urbanístico e ambiental, priorizando a manutenção das famílias no local onde se estabelecem. Essa diretriz é importante, pois são justamente nesses assentamentos que a prefeitura deve intervir para erradicar a inadequação das habitações, seja promovendo melhorias urbanas, melhorias nas edificações, ou em último caso, tendo que remover e reassentar, quando não for possível outras alternativas. E por isso a gente também estabelece que a prioridade, que nesses casos de remoção,
é que o reassentamento seja no mesmo local ou próximo a ele. Outra diretriz é promover a regularização fundiária integrada de assentamentos precários e irregulares, com reconhecimento e regularização das atividades comerciais e de serviços existentes. Essa diretriz é importante também, pois ela primeiro consegue fazer o link entre as políticas habitacionais e as ações de regularização fundiária, com o objetivo principal de promover ações integradas de regularização fundiária plena, que são aqueles processos que perpassam por intervenções urbanísticas e ambientais, sociais e organizativas e jurídico-legais, do jeito que é previsto a nível nacional, tanto na Política Nacional de Habitação, quanto no Estatuto das Cidades. Outra diretriz importante de comentar é a diretriz de priorizar a provisão de habitação social em áreas dotadas de infraestrutura e transporte coletivos, garantindo assim que as novas habitações a serem criadas consigam atender plenamente às necessidades básicas de seus moradores desde o momento de sua ocupação, sendo que posteriormente não sejam necessárias novas intervenções do poder público. Por fim, promover serviços de assistência técnica gratuita nas áreas de arquitetura e engenharia, em parceria com instituições de ensino técnico e superior, visando possibilitar que a população de baixa renda consiga ter acesso às técnicas e tecnologias adequadas de construção e reforma de habitações. Para finalizar, gostaríamos de destacar as principais medidas que estamos propondo. Primeiro, estamos definindo os mecanismos necessários para a reestruturação da política municipal de habitação, bem como de seus instrumentos complementares, pois todos devem ser revistos após a aprovação do plano. Também estamos definindo que para cada novo loteamento com área igual ou superior a 65 mil metros quadrados, é necessário que se destine uma porcentagem mínima de lotes a serem destinados à construção de habitação de interesse social. Essa porcentagem varia de acordo com o zoneamento de cada área e também são previstas medidas alternativas a essa destinação. Por fim, estamos indicando as áreas prioritárias para a aplicação da política habitacional, que correspondem aos locais com os seguintes zoneamentos. O primeiro deles, zonas especiais de interesse social do tipo 1, ou ZEIS 1, que são locais ocupados por população vulnerável socialmente e que necessitam de intervenções para sua melhoria, ou seja, locais que necessitam de adequação das habitações existentes. O segundo zoneamento são as zonas especiais de interesses sociais do tipo 2, ou ZEIS 2, que são locais nos quais o poder público tem o interesse de construir novas habitações de interesse social. Por fim, ainda temos a Zona de Estruturação Urbana, ou ZEU, que tratam justamente daqueles locais ocupados por população socialmente vulneráveis e que foram diretamente afetados pela atividade minerária ou pelo rompimento da barragem B1. E por isso, essas áreas são prioritárias e necessitam de intervenção para melhorar as condições atuais.